prezados colegas da mesa, excelentíssimo ministro de Estado da Fazenda, Joaquim Levy, ilustre presidente da OCB e amigo Márcio Lopes, ilustríssimo ex-ministro Roberto Rodrigues, doutor Edson Feltrin, nas pessoas dos quais cumprimento as demais autoridades e líderes do setor cooperativista aqui presentes no Banco Central do Brasil. Excelentíssimo deputado Osmar Serraglio, presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo, na pessoa de quem saúdo o Poder Legislativo, prezado diretor de regulação, doutor Otávio Damaso, na pessoa de quem saúdo meus colegas de diretoria e os demais servidores do Banco Central do Brasil. Caros representantes dos órgãos de imprensa, senhoras e senhores, muito bom dia. É uma enorme satisfação para nós do Banco Central, todas as lideranças desse setor de tanta importância para a economia brasileira e também para o setor financeiro brasileiro. Em especial, saúdo os líderes do cooperativismo de crédito no nosso país. É sempre difícil falar depois de dois craques, como o Márcio e o Roberto, que aqui nos contaram causos que muito retratam a história exitosa do cooperativismo, em particular do cooperativismo de crédito no Brasil. Então, é uma grande satisfação e agradeço, em nome do Banco Central, a presença dos componentes da mesa, em particular dos dois expositores que me antecederam. Também, ministro Levy, queria dizer aqui que o esforço do cooperativismo é uma agenda não só do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional. Nós vamos aqui contar algumas novidades, das quais, certamente, muito esforço foi despendido, investido pelas equipes do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento e deste Banco Central do Brasil. Entre tantos aspectos que distinguem o setor cooperativista de crédito no Brasil, alguns merecem ser reiteradamente destacados. O primeiro deles é o papel das cooperativas de crédito no processo de inclusão financeira, já falado anteriormente. E esse, tanto do ponto de vista social, levando um conjunto de serviços financeiros a uma parcela da população pouco atendida pelo sistema, quanto também do ponto de vista da sua abrangência geográfica. O cooperativismo de crédito tem importante papel na reciclagem da poupança local. Márcio falava sobre isso, também o ex-ministro Roberto Rodrigues, ao promover o reinvestimento no mesmo município ou região de recursos originados localmente, contribuindo com isso para o desenvolvimento, em particular, do interior do nosso país. De maneira mais específica, as cooperativas de crédito voltadas, por exemplo, à agricultura familiar e às cooperativas de micro e pequenos empresários, têm uma atuação ímpar no fomento de atividades econômicas desenvolvidas por seus associados. Talvez um aspecto menos mencionado, mas igualmente importante, é o papel singular das cooperativas na promoção da educação financeira, na medida em que seus associados são não apenas usuários dos serviços prestados pela instituição, mas também seus donos, responsáveis últimos por importantes decisões na área financeira. Sendo a cooperativa uma sociedade de pessoas, portanto, entidade com características associativas, econômicas e sociais tão peculiares a esse segmento, cabe também salientar a oportunidade que essas instituições representam do ponto de vista do regulador, de promoção de maior diversidade de abordagens dentro do sistema financeiro. A existência e a pujança de instituições mutualistas com objetivos bastante distintos daqueles das instituições financeiras de maior empresarial ajudam a aumentar a resiliência, como dizia Márcio Lopes, do sistema financeiro em geral, assim como promove maior competição e, em última análise, melhores serviços financeiros à população, ponto destacado pelo ex-ministro Rodrigues. Importa destacar que, em nossa ação junto às cooperativas de crédito, contamos muito particularmente com o apoio de entidades representativas do segmento. A Organização das Cooperativas Brasileiras,
como representante do sistema cooperativista e seu trabalho consultivo, o SECO, sedimentaram ao longo do tempo um canal que permite acesso do Banco Central às principais demandas das instituições reguladas, assim como nos transmite os problemas enfrentados pelos seus associados. Esse é o principal fundamento do acordo de cooperação firmado em 2010 entre a OCB e este Banco Central, com o objetivo de fortalecer o cooperativismo de crédito e aprofundar o intercâmbio entre os dois entes que hoje teremos a satisfação, inclusive, de aditar para aprimorar ainda mais seu objeto e sua governança, como já destacava no início da nossa abertura o diretor Feltrin. Senhoras e senhores, feita essa introdução, que bem ilustra nosso particular interesse no desempenho das cooperativas de crédito, gostaria de fazer um rápido retrospecto do setor, relatando seu significativo desenvolvimento nos últimos anos, na visão do Banco Central do regulador. Podemos perceber essa evolução em termos quantitativos e também com relação ao aperfeiçoamento das práticas de gestão, melhor estruturação dos sistemas cooperativos, atualização tecnológica e de controles administrativos. Desenvolvimentos esses que ocorrem para e passo com o aperfeiçoamento do quadro normativo que rege o setor. Como todos sabem, o sistema cooperativista de crédito atualmente está constituído por 2 bancos cooperativos, 4 confederações, 35 cooperativas centrais e um pouco mais de 1.000 cooperativas singulares de crédito, quantidade que apresentou uma pequena redução nos últimos anos em decorrência de um saudável processo de consolidação e fortalecimento por meio de incorporações. De toda forma, o número de associados e o montante das operações do setor contam uma história de vigoroso crescimento, como evidencia o crescimento da quantidade de cooperados nos últimos 4 anos, de 4.200.000 no final de 2010 para 7,5 milhões no final de 2014, segundo as projeções do FGCOP, e que aqui o presidente da OCB confirmou nesta manhã. Nesse mesmo período, o patrimônio líquido, os ativos, os depósitos e as operações de crédito do setor cresceram entre 108% e 138%, enquanto o número total de sedes e pontos de atendimento superou a marca dos 5.300 postos espalhados por todo o país. Tal crescimento se assenta em bases sólidas de regulação e supervisão, firmemente fundadas na busca por um balanço equilibrado entre direitos, mas também mais obrigações dos entes regulados. Em certo sentido, o Banco Central, como já foi dito, é um promotor da evolução do sistema cooperativista de crédito, com a elaboração de normas que visam o ganho de escala e de escopo pelas cooperativas de crédito, sem prejuízo da filosofia cooperativista, que coloca em primeiro lugar as necessidades de seus associados e os coloca no topo da governança dessas instituições. Da mesma forma, temos uma preocupação particular com o adequado tratamento da heterogeneidade dentro do segmento, pois ao tempo em que há cooperativas pequenas, simples e incapazes de enfrentar altos custos de observância, também existem cooperativas e sistemas extremamente sofisticados, que nada ficam a dever aos bancos comerciais com os quais concorrem. Senhoras e senhores, hoje podemos dizer que estamos às portas de um novo ciclo de cooperativismo de crédito no Brasil. Para que possamos também fundamentar seu desenvolvimento em bases sólidas, é fundamental que olhemos para trás para entender os caminhos percorridos nos ciclos anteriores. Desde a edição da Lei Cooperativista em 1971, a primeira intervenção regulatória importante no âmbito do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional foi a Resolução 1914 de 1992. Aqui a referência mais do que justa foi feita ao diretor Sérgio Darcy, que muito trabalhou ao longo desses anos nesse arcabouço regulatório que permitiu o desenvolvimento do setor. E naquela época, havia 2 categorias de cooperativas, as de economia e crédito mútuo e as cooperativas rurais, com uma lista muito restrita de possibilidades, o que não podia ser feito, como bem relatava o ex-ministro, com uma lista muito restrita de possibilidade de associação e de operações permitidas. Os próprios sistemas cooperativos estavam ainda em formação com uma organização muito aquém da que ostentam hoje, especialmente em termos da prestação de serviços às cooperativas singulares e do acompanhamento
e supervisão de suas operações. Ao longo desse período, acompanhando e induzindo a evolução do segmento, houve uma série de aprimoramentos normativos no que diz respeito às atividades permitidas às cooperativas singulares, a organização vertical dos sistemas e, sobretudo, a ampliação do quadro social daquelas já existentes. Ao mesmo tempo, foram criadas e aprimoradas continuamente as regras prudenciais de maneira geral, aproximando paulatinamente a regulamentação do setor àquela aplicada aos bancos comerciais. Os pontos mais destacados dessa evolução do marco regulatório foram, na nossa visão, os seguintes. Em 1995, a criação dos bancos cooperativos. Em 1999, foi atribuída às cooperativas centrais a função de supervisão auxiliar e foram estabelecidos limites de alavancagem e de diversificação de risco e a obrigatoriedade de auditoria das demonstrações financeiras por auditor independente. No ano seguinte, as cooperativas passaram a ter de cumprir o requerimento de capital de acordo com o risco das operações previsto no Acordo de Basileia. Em 2002, foram criadas cooperativas de microempresários, microempreendedores e pequenos empresários. Em 2003, foram criadas as cooperativas de livre admissão de associados e estabelecida a obrigatoriedade de apresentação de projeto inicial para autorização de funcionamento. Este foi um importantíssimo passo regulamentar que criou o ambiente para ampliar o número de associados e a evolução nos indicadores agregados que há pouco mencionava. No ano de 2007, foi flexibilizado o limite da área de atuação das cooperativas de livre admissão, permitida a adesão de pessoas jurídicas nas cooperativas singulares e instituída a figura da entidade de auditoria cooperativa dentro do próprio sistema. Podemos dizer que uma nova etapa foi iniciada com a edição da Lei Complementar 130 de 2009. Essa lei criou o Sistema Nacional do Crédito Cooperativo, norma originada de discussões que tiveram a participação ativa deste Banco Central, do Ministério da Fazenda, do segmento representado pela OCB, SECO e, naturalmente, do Parlamento Brasileiro. A Lei Complementar 130 foi importante em diversos aspectos, por exemplo, ao consagrar a competência do Conselho Monetário Nacional para dispor sobre a operação de cooperativas de crédito em quase todos os seus domínios, assim como reforçar as características essenciais dessa regulamentação, permitindo, no entanto, sua adaptação à evolução do próprio segmento. Na sequência, 3 resoluções do Conselho Monetário Nacional ampliaram as possibilidades de formação e de atuação das cooperativas de crédito. A primeira foi a Resolução 3859, de 2010, que modernizou e consolidou as normas relativas à sua constituição e funcionamento. Ainda no mesmo ano, de 2010, a Resolução 3897 instituiu o regime prudencial simplificado, a partir do qual as cooperativas que não realizam operações ativas mais arriscadas passaram a poder optar por prover informações mais simplificadas ao Banco Central, baseadas em sua própria contabilidade, para fins de cálculo do requerimento de capital baseado em risco, reduzindo, assim, os custos de observância da norma. Em 2012, foi igualmente importante a regulação do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito, pela Resolução 4150, nos mesmos moldes do Fundo Garantidor de Créditos do Sistema Bancário. O FGCOP iniciou suas operações em 2013 e hoje conta com patrimônio superior a 200 milhões, estou aqui com o presidente, o Manfred, né? Hoje conta com patrimônio superior a 200 milhões, ou seja, bateu 300 milhões de reais no mês de julho a agosto. Oferecendo aos depositantes das cooperativas os mesmos níveis de proteção dos clientes de serviços bancários. Penso que esse longo caminho de aprimoramentos nos trouxe a um ponto ótimo para o início de um novo ciclo do cooperativismo de crédito nacional, que tem potencial de levar o setor para outro patamar em termos da sua abrangência e representatividade no sistema financeiro nacional. Como um primeiro importante passo dessa caminhada, tenho a satisfação de divulgar aqui, sob o controle também do presidente do Conselho Monetário Nacional, ministro da Fazenda, né, divulgar aqui
uma resolução recentemente aprovada pelo Conselho, qual nós temos cópia já no sistema, a resolução número 4434, de 5 de agosto de 2015, né, que introduz uma nova forma de segmentação das cooperativas de crédito, que refletirá mais adequadamente o perfil de risco dessas instituições. Como todos sabemos, o Banco Central apresentou, em novembro do ano passado, uma consulta pública de número 47, sobre a norma que altera significativamente a forma de segmentação até hoje vigente entre as cooperativas de crédito. A alteração foi bem recebida pelo segmento e há boas razões para isso. A evolução histórica da regulamentação, que mencionava há pouco, acabou levando a uma segmentação complexa, que implicava um tratamento prudencial distinto para cooperativas que representavam, essencialmente, o mesmo grau de risco. Ao mesmo tempo, algumas cooperativas tinham seu quadro associativo limitado simplesmente porque a opção específica que lhes interessava não fazia parte do rol dos segmentos presentes nas resoluções. Por outro lado, cooperativas extremamente simples, como as de capital e empréstimo, enfrentavam requisitos prudenciais mais elevados, talvez que o justificado estritamente pelo grau de risco. Nesse cenário, o Conselho Monetário Nacional decidiu conferir plena consequência à possibilidade, já prevista na Lei Complementar 130, de dar ao grupo fundador ou à Assembleia Geral liberdade para determinar o quadro associativo que mais se ajusta aos seus interesses, cabendo ao Banco Central do Brasil o enquadramento das cooperativas conforme o grau de risco que elas incorram e a aplicação do regime prudencial correspondente. Essa é, portanto, além de uma providência de racionalização bastante aguardada pelo segmento, um marco notável na história das cooperativas de crédito no Brasil. A Resolução 4434, publicada no dia de hoje, estabelece 3 graus de risco correspondentes a 3 tipos de cooperativas de crédito: as plenas, as clássicas e as de capital e empréstimo. As cooperativas plenas poderão praticar todas as operações previstas para as cooperativas de crédito, e entre elas estão, de maneira geral, as cooperativas de maior porte. Delas serão exigidos maiores montantes de capital inicial e patrimônio líquido, apuração do capital requerido conforme o grau de risco pelo regime prudencial completo, assim como estruturas de governança mais robustas. Por sua vez, as cooperativas clássicas poderão realizar somente as operações hoje permitidas no regime prudencial simplificado. Esse segmento de cooperativa não pode realizar, por exemplo, operações que gerem exposição à variação cambial ou ao preço de mercadorias, nem manter aplicações em derivativos. Por fim, as cooperativas de capital e empréstimo, as mais simples, não poderão captar recursos ou depósitos, sendo o seu funding capital próprio integralizado pelos associados. Suas operações ativas também estão limitadas àquelas permitidas no regime prudencial simplificado. São cooperativas com estruturas física e organizacional menores e que apresentam menor risco que as plenas ou que as clássicas. As cooperativas de crédito serão autorizadas a funcionar na categoria em que se enquadram e necessitarão de nova autorização do Banco Central para mudanças de categoria. Para isso, deverão demonstrar adequação de capital, patrimônio líquido, estrutura de governança, estruturas físicas e de controles internos exigidos para a categoria em que pretendem ingressar. Na nova segmentação, bem como o prazo decorrido desde a última revisão dos valores de capital inicial e limite de patrimônio mínimo para as cooperativas, exigiu uma reavaliação desses valores, de maneira a melhor refletir a escala mínima viável para a operação de cada tipo de cooperativa. No tocante aos procedimentos para a solicitação de autorização para a constituição e funcionamento, bem como para a aprovação de alterações estatutárias, foram incorporados procedimentos contidos na regulamentação que dispõe sobre a autorização para a constituição e funcionamento das demais instituições financeiras, a Resolução 4122 de 2012, com as necessárias adequações
em função das especificidades do sistema cooperativista. Essa norma, por si só, já carrega no seu bojo poder suficiente para desencadear alterações importantes no setor, capaz de dar início a esse novo ciclo do cooperativismo de crédito. No entanto, a elas serão oportunamente agregadas as mudanças a serem trazidas pelas normas decorrentes das consultas públicas de número 46 e 48, ambas de 2014. A consulta pública 46, sobre a proposta de norma que trata da constituição e do funcionamento das cooperativas de crédito, que tenham como objeto social principal a prestação de garantias em operações de crédito realizadas por micro e pequenas empresas, terá o poder de, por um lado, remover um dos grandes obstáculos ao desenvolvimento do segmento de micro e pequenas empresas no Brasil e, por outro, abrir um mercado para o desenvolvimento ainda mais acentuado do cooperativismo. Por sua vez, a norma a ser originada da consulta pública 48 estabelecerá um novo modelo que amplia o escopo de atividades da entidade de auditoria cooperativa, permitindo que as EACs realizem auditoria cooperativa interna e de gestão. Essa norma ampliará os canais de especialização e de integração das atividades de auditoria cooperativa com as de supervisão desempenhadas pelo Banco Central do Brasil. Os estudos e os debates para a materialização dessas normas, especialmente a que trata do novo modelo de auditoria cooperativa, estão em estágio avançado de elaboração. Mais precisamente, esse conjunto está sendo discutido no âmbito do Conselho Monetário Nacional. Em seu conjunto, essas normas darão um impulso ainda mais pronunciado ao desenvolvimento do ciclo que se descortina à nossa frente. Eu gostaria de agora concluir reafirmando a importância da continuidade do aprimoramento da regulamentação geral do segmento, no que tange a evolução dos padrões internacionais de regulação financeira, também notadamente ao amadurecimento do próprio sistema cooperativo, tanto com relação às suas operações de governança, quanto à sua integração vertical. Naturalmente, o caminho à frente tem muitos obstáculos e muito há que evoluir em termos de profissionalização, governança, transparência e capacidade técnica operacional, especialmente em um ambiente competitivo e dinâmico, como é caracterizado o ambiente no sistema financeiro. Chamo a atenção, da mesma forma, para os desafios colocados pela evolução tecnológica vertiginosa, baseada na tecnologia da informação e na internet, que já está revolucionando não só a indústria financeira, mas também o setor de serviços, o comércio e vários outros segmentos da economia. Diante de tantas lideranças do movimento cooperativista nacional aqui presente, cooperativismo de crédito em particular, quero aproveitar o início desse novo ciclo para lançar aqui um desafio que iniciemos hoje no segmento uma caminhada rumo aos 10 milhões de cooperados. Como bem dizia o presidente da OCB, e eu registrava aqui, nós tivemos nos últimos 4 anos uma ampliação de 4 milhões e 300 aproximadamente cooperados para 7 milhões e 500. Foi uma evolução bastante alvissareira desse segmento, que recicla a poupança, que tem a resiliência, que foi bem na crise de 2008 e 2009, né, e que cresceu nesse período, nos últimos 4 anos. Então, lançamos aqui o presidente da OCB, as lideranças, um crescimento aí dos 10 milhões nos próximos 2 anos. Quero encerrar cumprimentando os colegas do mesmo, o ministro Levi, nossos expositores, e dizendo que o nosso trabalho no Banco Central, em relação a todos os segmentos, mas em particular o segmento de crédito, sempre se pautou por esse equilíbrio entre mais direitos com mais obrigações. Então, acho que os passos que estão sendo dados neste momento refletem essa orientação. Uma orientação para a equipe, para a alta administração, certamente para toda a equipe do Banco Central, de avançar sempre, balançando essas duas vertentes para que o cooperativismo no Brasil atinja uma participação ainda maior, né, na provisão de serviços, produtos financeiros, mas que atinja essas metas
com a segurança necessária para uma evolução sustentável do cooperativismo do crédito no Brasil. Muito obrigado a todos e que tenham um bom seminário.